Olá, terapeutas e aspirantes a terapeutas, sejam bem-vindos aqui em mais uma live do nosso intensivão de terapia holística. Estamos começando hoje aqui a nossa terceira aula para falar sobre chakras, sobre corpos sutis e boa tarde aí, sejam bem-vindos Mari, Sol, Patrícia, Érica, Camila, Vera, Renata, boa tarde para vocês, Cris, que bom ver vocês por aqui, Bruna, todo mundo chegando aí para nossa aula, que legal, gente, eu tô muito feliz de ver vocês super empenhadas aí, tô recebendo uns resumos aí, show de bola, tá? E tô gostando aí do que vocês estão fazendo, que estão mandando, compartilhando, né? Então, lembrando aí que a gente continua aí com, né, o nosso projeto aí de você concorrer a uma sessão comigo de mentoria. Então, eu vou escolher 3 pessoas no final do nosso intensivão para participar dessa sessão comigo. E para participar, você precisa assistir as nossas aulas aqui, fazer um resumo no final daquilo que você leva, os aprendizados que você leva da live, né, da nossa aula. E esse resumo, ele precisa ser o mais atrativo possível, no sentido de quem lê conseguir realmente ter um aprendizado ali, né? Então, eu vou escolher as 3 pessoas que fizerem os melhores resumos, e aí para participar você tem que fazer pelo menos 5 resumos, né? Então, de 5 aulas. Nós vamos ter 10 encontros, hoje é o terceiro, então ainda dá tempo de participar aí. Quem ainda não começou, ainda dá tempo de começar hoje. E como é que vocês estão aí, né? Ontem a gente teve uma aula aí sobre ética, né? Foi um assunto bacana também. Muito importante, que muitos terapeutas têm dúvidas, né? E às vezes não sabem como atuar de maneira ética, e acredito que ontem a gente pôde tirar bastante dúvida de vocês, né? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém falou que não estava me ouvindo, todo mundo está me ouvindo bem? Acho que vocês estão me ouvindo, né? Legal, ótimo. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre chakras, tá? E vocês que estão aqui, vocês já fizeram algum curso de chakras, já estudaram um pouco sobre isso, já ouviram falar? Me conta um pouquinho aqui qual que é o seu conhecimento aí de chakras, né? Se você estuda bastante esse assunto, se você está começando a estudar agora, né? Para eu saber como é que vocês estão aí no assunto, tá? E eu vou começar explicando chakras, assim, de uma forma que eu brinco, assim, que é uma analogia que eu criei para explicar um pouquinho o que são chakras, né, para que servem, porque às vezes facilita o entendimento aí, porque é algo que a gente não consegue, né, a maioria de nós, pelo menos, não consegue ver, né, com os olhos físicos. A gente precisaria aí ter um treino, uma percepção extrasensorial, né, extrafísica, para conseguir visualizar os chakras, né? Então, a maioria de nós não consegue fazer isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Nunca estudei, só ouvi falar, só um pouco. Já estuda bastante, a Sônia. Camila conhece, tá? Fiz alguns workshops. Sou reikiana, trabalho com a harmonização deles. Ok. Na naturopatia estudou. Legal. Então, tem algumas pessoas que já estudaram e algumas que só têm alguma noção, tá? Bom, então assim, no nosso corpo, nós temos milhares de chakras, tá? A gente costuma falar sobre aqueles 7 chakras principais, que são chakras que ficam ao longo da nossa coluna vertebral, mas a gente tem mais de 80 mil chakras ao longo do corpo, tá? Só que esses outros chakras, além desses 7 principais, eles são como se fossem microchakras, né? E a gente tem os principais, que são esses que ficam ao longo da nossa coluna,
Então, normalmente, quando a gente vai falar sobre chakras, a gente se baseia nesses 7 principais. Mas nós temos milhares de chakras em todo o nosso corpo, tá? O nosso corpo todo é envolvido de chakras. E para que são, afinal, os chakras, né? E para que eles servem? Bom, os chakras, eles são desenhados aí, apresentados como se fosse uma bola, né? Um vórtice, né? De energia. Então, eles giram, eles têm movimento, né? Obrigatoriamente, eles têm movimento, né? Para que a gente possa viver, ter energia. E então eu vou mostrar um desenho para vocês, tá? Que a maioria já deve ter visto, algo assim, né? Isso aqui é de um livro, talvez esteja dando para vocês verem. E aqui tem o desenho dos 7 chakras principais. Então, quando eu estiver explicando aqui para vocês, a gente vai estar falando desses, tá? Então, ó, o chakra básico, que é esse primeiro aqui, que fica no períneo. Depois a gente tem o umbilical, que fica aqui abaixo do umbigo. Aí a gente tem o plexo solar, que fica acima do umbigo, na região do nosso estômago. O cardíaco, que fica na região do peito, do coração. O laríngeo, né, na nossa garganta. Aí a gente tem o chakra frontal, que fica aqui entre as sobrancelhas. E aqui em cima o coronário, tá? Que fica aqui no topo da nossa cabeça. Então, esses são os 7 chakras principais. Bom, e aí, né, esses chakras, eles ficam girando, né? E para que cargas d'água que serve esses negócios que ficam girando em torno do nosso corpo, né? Então, assim, a gente vem falando, a gente sempre fala, né, terapeuta holístico, que nós não somos somente um corpo físico, né? Então, afinal, o que nós somos? Nós somos um conjunto. Então, a gente tem essa estrutura física, mas nós também temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental, nós temos um corpo espiritual. Então, eu vou parar por aí, né? Porque existem vários outros corpos sutis e que em alguns tipos de estudos a gente se aprofunda um pouco mais, mas assim, os corpos mais próximos do corpo físico e que são aqueles que a gente trabalha mais, né, dentro da terapia holística, são, né, os corpos mental e emocional, que é o que a gente vem falando aqui nos últimos dias, né? Então, imagina assim que a gente tem várias partes nossas. A gente tem uma parte física, uma parte que é o mental, uma parte que é o emocional, uma parte que é o espiritual. E aí, como é que eu integro todas essas partes para que elas andem juntas, né? Para que elas funcionem todo mundo junto ao mesmo tempo? Através dos chakras. Os chakras, eles são responsáveis por conectar todos os nossos corpos, gente, tá? Então, imagina assim, ó, eu vou explicar chakras através de uma analogia que eu inventei, tá? Não sei se vai fazer sentido para vocês, mas na minha cabeça aqui, que também é de engenheira, eu imaginei desse jeito para explicar e depois vocês me falam se funcionou, se vocês entenderam assim, se faz sentido. Se vocês gostarem, usem para explicar para os clientes de vocês também, tá? Mas eu sou meio doida mesmo, eu fico inventando umas coisas assim para explicar. Então imagina, ó, que esse celular aqui, tá? É um corpo físico, tá? É um corpo físico de uma pessoa e aí tem os outros corpos que precisa conectar com esse, né? E para eu poder conectar, para isso aqui poder funcionar, né? Então se o celular ele tá sem bateria, por exemplo, eu não consigo ligar para ninguém, né? Mas para ele poder funcionar, então ter um aplicativo, né, poder falar com alguém, então funcionar as outras partes dele, além da estrutura física, que é só a carcaça dele, né, mas funcionar uma música, poder ligar para alguém, que são os corpos sutis dele, né, que é coisa que tá aqui, mas eu não consigo pegar, né, ela não é física. Eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar carregar esse celular, certo? Então, imagina que a tomada lá da tua casa, né, onde está chegando a energia, né, que eu vou chamar de energia vital, né? Então, imagina que aqui é a tomada
como se fosse a tomada da parede, né, que tá chegando a energia. Então, lá na parede da nossa casa, que tem a tomada, é como se fosse a energia vital, né, que a gente chama de prana, de energia vital. E para o nosso corpo ficar vivo, nós precisamos da energia vital, né? E aí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do chakra, né? Então, imagina que esse cabo aqui, ó, né, do meu celular é o chakra, tá? Então, o que o chakra faz, gente? O chakra, olha só que interessante, ele tá lá conectado com a energia vital universal, né? Ele capta essa energia, armazena essa energia vital e ele vai distribuindo essa energia vital para o nosso corpo, né? Então, aqui, ó, conecta no corpo. Então, aqui, ó, como se esse cabo aqui fosse os nossos chakras, tá? É o que tá pegando a energia vital, imagina que é o que tá chegando lá na parede da tua casa, e através, né, dos chakras, transmitindo essa energia vital aos poucos ali, né, para o nosso corpo, para manter tudo isso conectado, tá? Então, até essa parte aqui do equipamento, né, para quem não sabe, essa partezinha aqui, ó, é um transformador que a gente fala, né? Então, ele pega a energia lá, normalmente na nossa casa tá chegando lá 110 volts, não é? Ou 220 em alguns lugares. E aí, ele não pode jogar direto esses 110 volts lá no celular, né, no corpo físico. Ele precisa jogar uma quantidade adequada. Se jogar direto o 110, pifa, né, o equipamento. Então, ele transforma essa energia para poder promover ali a energia necessária, tá? É que nem você pegar um equipamento que ele é construído em 110, né, para funcionar em 110, e você ligar numa tomada de 220. Você pifa o equipamento. Então, assim, o nosso corpo, ele precisa receber uma quantidade adequada de energia. Uma quantidade extrema, em excesso, pode prejudicar muito o nosso corpo, tá? Então, por exemplo, quando a gente sofre um trauma, né, e a gente passa por uma situação, recebe uma notícia, acontece um evento traumático, a quantidade de energia que a gente está recebendo ali é muito intensa e isso pode danificar o nosso sistema, né? Então, por exemplo, algumas pessoas podem desmaiar, outras podem apresentar algum outro tipo de sintoma, né? Porque é uma forma ali de, né, lidar com aquela pane que está acontecendo, aquele excesso de energia que o organismo recebeu, e isso pode trazer prejuízos, né? Uma pessoa que tem um ataque cardíaco, enfim, né? Então, isso é um excesso de energia no nosso organismo. Então, olha só a importância dos chakras. Os chakras, eles captam essa energia vital e eles dosam essa quantidade de energia vital que precisa ser enviada para o nosso corpo, para o nosso organismo, para manter tudo isso conectado e a gente ter energia para viver, né? Para viver a nossa vida, tá? Então, essa é a função dos chakras. E até aí tá tudo bem, né? Se tiver tudo funcionando do jeito que tem que ser, a gente vai viver super bem, tá? Acontece que nem sempre é assim, né? Aliás, na maioria das vezes não é tão lindo assim. O que acontece? A gente vai, ao longo do caminho, bloqueando os nossos chakras, né? Eles vão ficando lá entupidinhos, coitados, né? Então, imagina assim que você começou a usar muito isso aqui e aí dobra, né? E amassa e não sei o que. E aí vai começando a quebrar, né? A danificar aqui dentro. E aí, uma hora que você vai ligar lá, tá com mau contato. Alguém aqui já usou algum equipamento que ele ficava intermitente? Horas funcionava, horas não funcionava. E aí você tinha que ficar colocando numa posição certa ali para conseguir, né, funcionar. Então, quando isso acontece, né, tá danificado, tá como se fosse um bloqueio energético ali, né, no nosso chakra. Então, isso acontece também com os nossos chakras, né?
Se a gente não cuida, a gente fica com chakras entupidos, né? Bloqueados. Então a gente normalmente fala usando essas formas, né? Ou entupido ou bloqueado. E isso significa que eles não estão conseguindo cumprir a função deles, que é levar essa quantidade de energia apropriada para o nosso sistema para manter, né, o nosso organismo em funcionamento perfeito ali. E aí vão acontecendo alguns desequilíbrios, né? Então, se um chakra tá sujo, tá entupido, ele não consegue funcionar da forma apropriada, né? Então, todo esse sistema vai começando a ficar prejudicado. A quantidade de energia que vai chegando para o meu físico, ela vai diminuindo, né? E aí, isso vai causando uma série de questões, que aí vai depender de qual chakra, enfim, né? Tem muitas coisas para a gente falar a esse respeito, mas vai começando a trazer alguma dificuldade aí para o nosso sistema como um todo, né? E aí a gente tem o corpo físico, em volta do corpo físico nós temos o corpo emocional e por fora do corpo emocional nós temos o corpo mental. Então, né, isso pode ir prejudicando a nossa mente, as nossas emoções e chegar lá no nosso corpo físico, tá? Bom, então, essa analogia para explicar um pouco para vocês para que serve o chakra, tá? Então, ele serve para isso, captar a energia que está aqui no cosmos, está aqui no planeta, disponível, né, para gente, armazenar essa energia e distribuir essa energia para o nosso sistema, tá? E o que faz a gente sujar os nossos chakras e entupir os nossos canais energéticos, né? Os nossos chakras ali. Na verdade, a gente tem, além dos chakras, a gente tem vários canais energéticos, né? Que os acupunturistas, o pessoal que estuda acupuntura, chama de meridianos, né? Que vai distribuir ali por todo o corpo. É como se a gente tivesse vários rios ali dentro do nosso corpo, né? As veias, as artérias, que através da energia que são captadas por esses chakras ainda vai distribuir ali por todos os órgãos, né? E tudo que a gente tem dentro do nosso corpo, tá? Então, o que faz a gente bloquear um chakra? Tem várias coisas, tá? Mas alguns exemplos são pensamentos negativos, tá? Então, se a gente entra nessa onda agora de vibrar pânico, medo, terror, nós estamos fechando, bloqueando, dificultando a passagem de energia vital pelos nossos chakras, tá? Então, pensamentos, eles dificultam a passagem de energia, né? Os pensamentos densos, negativos, as emoções, né? Então, o que a gente falou, pensamento se conecta com emoção. Então, se eu tô ali pensando, preocupada, eu começo a sentir isso. Então, vem as emoções. Que emoções que podem, né, sujar, prejudicar os chakras? Todas as emoções densas, né? E emoções negativas, como medo, tristeza, rancor, mágoa, culpa, né? Tudo isso vai entupindo os nossos canais ali, tá? Que mais que pode sujar? Também a nossa própria parte física. Então, se eu não cuido do meu corpo físico, não tenho atividades físicas adequadas, se eu não durmo direito, se eu não como adequadamente, né? Se a minha alimentação está prejudicada, eu também vou ter uma influência ali nos meus chakras, né? Então, é um conjunto de coisas que influenciam ali nos nossos canais energéticos, tá? Então, tem várias coisas que podem prejudicar, assim como tem várias coisas que podem ajudar, né, a limpar os nossos chakras, a harmonizar, a fazer com que a energia flua aí de uma forma adequada, tá? Bom, e aí uma vez que os nossos chakras estão entupidos, estão sujos, estão bloqueados, né? É importante a gente buscar uma forma de limpar isso. Então, já que a gente está falando de terapia holística, né? O terapeuta holístico, ele é o cara que trabalha diretamente com isso, né? Com chakras.
Por quê? Porque o seu cliente chegou lá na sessão e se há um desequilíbrio físico, né, certamente há um desequilíbrio emocional, mental e provavelmente há algum desequilíbrio nos chakras dele, certo? Então, quando você faz uma sessão de terapia holística, de alguma forma você vai estar atuando, né, nesses chakras, né? Você vai estar harmonizando ali de alguma forma. Então, falando por algumas terapias, né, como exemplo, e vou trazer aqui as que eu acabo atuando mais aí, né, porque as que eu mais sei falar também, quando a gente faz uma sessão de Reiki, por exemplo, né, a gente vai fazendo ao longo de todo o corpo e a gente tem aplicações naqueles pontos principais ligados com os chakras, não é? Pois a gente está emanando energia vital, né? Porque o reikiano capta a energia vital, transmite essa energia através das mãos e com isso ele vai limpando e desbloqueando os chakras do indivíduo, né? Então essa energia vai facilitando essa harmonização dos chakras. E até por isso que, dependendo da manifestação que a pessoa tem, a gente pode focar o nosso atendimento num determinado chakra, né? É legal a gente fazer a sessão na pessoa como um todo, mas a gente também pode focar o nosso, né, o envio da energia dependendo do sintoma ali, daquilo que a pessoa traz. E aí eu vou falar um pouco sobre isso para trazer algumas dicas para vocês, tá? Outra forma também é através dos florais de Bach, porque os florais, eles, que a gente diz? Eles não atuam diretamente no corpo físico. A terapia floral é uma terapia energética vibracional. Então, quando eu tomo um floral, eu estou entrando em contato com a energia sutil daquela flor. Eu não estou entrando em contato com nenhum elemento químico, né? Eu estou entrando em contato com a parte sutil, com a energia, com a vibração. E a gente sabe que as vibrações, quando a gente entra em contato com uma vibração, a gente tende a começar a entrar naquela frequência, né? Então, por exemplo, se a gente ficar ouvindo televisão, notícia agora, a gente começa a entrar nessa frequência do medo, né, do pânico. Então, a gente precisa se harmonizar para sustentar o equilíbrio, né, energético do nosso organismo. Então, quando a gente faz uso do floral, o floral ele tem a energia sutil ali numa frequência extremamente elevada, né? E quando a gente encontra aquele floral que a pessoa precisa, quer dizer, a gente identificou ali exatamente a vibração que ela precisa, né? A vibração que ela precisa equilibrar, vibrar, para que ela saia daquela desarmonia e vá para o seu equilíbrio, né? Então, eu vou encontrar ali o floral apropriado para ela, para a frequência que ela precisa entrar, equilibrar ali, para voltar para o equilíbrio dela, né? Então, é assim que a terapia floral funciona. Então, ela vem, né, de fora para dentro, né? Então, eu vou ali nos campos do mental, do emocional, até chegar no meu corpo físico, né? E aí a pessoa vai tomando por vários dias aquele floral e ela vai elevando a frequência dela, elevando a sua vibração e com isso harmonizando os seus chakras, tá? Então é assim que a terapia vai funcionando, né? Então a gente vai numa conversa com a pessoa, a gente vai identificando ali, né, pelo que está acontecendo na vida dela, pelos sintomas que ela apresenta, qual é o desequilíbrio, qual é a vibração negativa que ela está vibrando. E aí eu encontro o floral positivo correspondente, né, que vai ajudar ela a elevar a frequência dela naquele aspecto, que é o aspecto que ela precisa, tá? Então é assim que a gente vai fazendo para equilibrar, harmonizar os chakras. E aí vale aquilo que a gente falou lá na primeira aula, né? Que é assim, se a pessoa só vem para um processo terapêutico, e aí o terapeuta encontra aquilo, né, faz uma sessão e ela se harmoniza, se equilibra. Mas depois ela volta para o seu mesmo padrão de vida, né, continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, provavelmente ela vai voltar a ter problemas, né? Então aí vale aquela coisa, né, da gente como terapeutas que querem realmente transformar a pessoa, trazer ao conhecimento dela esse fato, para que ela
queira ali, deseje fazer uma transformação, né? Então, sustentar o seu equilíbrio a longo prazo, né? E aí nisso é um processo terapêutico, né? Não é uma sessão para eu me livrar dessa porcaria de sintomas que eu tô carregando, né? Porque é a formulinha mágica que a maioria das pessoas estão buscando. E é nossa responsabilidade orientar as pessoas que não existe fórmula mágica, gente. Todos nós estamos no planeta, todos nós temos dificuldade, todos nós passamos por desafios diários e não vai existir um dia que a gente vai fazer alguma coisa e nunca mais vai ter problema, né? É nossa responsabilidade observar, se perceber, se conhecer, se transformar, né? Então, a gente passar isso para o nosso cliente também, né? Porque às vezes ele passou ali uma série de, muitos meses, anos, às vezes, para chegar naquela condição. E aí, simplesmente, ele acha que ele vai lá no terapeuta holístico e vai se livrar dos sintomas dele, né? Faz um negócio aí, faz um ziriguidumzinho aí, né? E me tira esse negócio, né? E não é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai ajudá-lo a se conscientizar, né? A gente tem ferramentas que vão aliviar ali o sofrimento dele, com toda certeza, né? Mas a gente precisa também levar ele a tomar uma consciência de que nenhum sintoma é por acaso, tudo existe por uma razão, né? Então tem um porquê naquilo e ele precisa olhar para aprender a lição que aquilo veio ensinar, senão aquilo vai voltar a se repetir e às vezes de uma forma um pouco maior, né, que é para ele prestar mais atenção, tá? Então é legal a gente lembrar isso, né? Então, deu para entender um pouquinho sobre chakras? Quem tinha alguma dúvida, assim, ficou mais fácil de entender agora? Faz sentido? Ficou alguma dúvida nessa parte, né? Do que é chakra, para que serve? Vocês gostaram da explicação? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os 7 principais chakras, tá? Que são os que a gente acaba atuando mais, eles são os governantes aí, né? Do sistema, tá? Legal, que bom que deu para entender. Bom, então, começando lá pelo chakra básico, né? Que é o chakra 1 que a gente fala, que é aquele que fica na base da coluna, lá no nosso períneo, tá? Então, o chakra básico, eu vou falar sobre os verbos, né, de cada um dos chakras, tá? Então, o chakra básico, ele tá ligado com o eu tenho, tá? Eu tenho. Então, tá ligado com o ter, com o estar na terra, com o plano físico, né? Com a manifestação aqui na vida terrena, sobrevivência, energia, vitalidade. Então, quando uma pessoa ela tá numa situação que ela não quer estar na vida, por exemplo, que ela tem vontade de morrer, que ela não tem energia vital, nós vamos precisar trabalhar esse chakra, por exemplo, tá? Pessoas que estão envolvidas com drogas, com vícios, quando elas vêm buscar um tratamento, nós vamos atuar diretamente nesse chakra, né? Que tem a ver com estar na vida, com a sobrevivência, tá? E quando a pessoa tem conflitos com o pai, tá? Também nós vamos trabalhar esse chakra, tá? Então, esse chakra de estar na vida, na terra, tem a ver com o pai, tá? Então, quando a pessoa tem questões a serem trabalhadas, conflitos com o pai, nós vamos trabalhar o chakra básico, tá? A Maiara tá dizendo que foi a primeira aula que ela conseguiu estar ao vivo. Que bom que você conseguiu vir, legal. Tá perguntando se vai ficar disponível novamente. Vai ficar 24 horas, tá? Depois do chakra básico, a gente tem o chakra umbilical, né? Que fica ali na região dos órgãos sexuais na mulher, né? E fica abaixo do umbigo, tá? A Camila tá perguntando se sobre pessoas com tendência suicida também, tá? A gente trabalha o chakra básico, que é essa coisa de estar na vida, tá? A gente trabalha o básico, sim. Então, o chakra umbilical,
a gente tem a ver com o eu posso, tá? Então, o verbo para esse chakra é o eu posso, tá? Então, tem a ver com essa coisa da relação, né? De colocar a sua vontade no mundo, tá? Então, ele tá ligado, o chakra umbilical, com as nossas relações emocionais, tá? Com o movimento que a gente faz na vida, né, para construir, conquistar coisas, vem do chakra umbilical, tá? Ele tá ligado com o prazer também, o prazer da vida e o prazer sexual, tá? Tem a ver com o chakra umbilical. Ele tá ligado também com quando a gente vai trabalhar esse chakra, quando a gente tem conflitos, tá? Questões de frigidez e impotência, a gente trabalha esse chakra. TPM, também, cólicas, dores lombares, também nós vamos atuar nesse chakra. E esse chakra tem a ver com conflitos com a mãe, tá? Então, quando a pessoa traz questões com a mãe para ser trabalhada, aí a gente pode trabalhar nesse chakra, tá bom? O verbo do básico é o eu tenho, tá? E o do umbilical, eu posso, tá? Gisele, não vou saber em que livro tem essa informação, tá? Porque eu já li diversos livros, várias coisas, cursos também. Não vou te saber a referência agora para te passar dessa informação, tá? Sobre as cores, né? Vocês querem que eu fale das cores? O básico é a cor vermelha. O umbilical é o laranja, tá? Bom, e aí a gente vai para o plexo solar, tá? Então, só para a gente ter referência aqui, ó. Então, aqui, o básico eu tenho, o umbilical eu posso, e agora a gente vai falar do plexo solar, tá? Que é esse aqui que fica na região do estômago, acima do umbigo. E olha só, o verbo é eu sinto, tá? Então, assim, quando eu comecei a estudar um pouco de chakras, eu achava que a gente sentia aqui no coração, mas não é no coração, a gente sente no plexo solar, tá? O plexo solar é aonde a gente se conecta com a energia externa, né? Que a gente troca energia com as outras pessoas, é através do plexo solar. Então, e a cor é o amarelo. Então, o plexo solar é o eu sinto, tá? Então, tem a ver com autoestima, sentimentos de ansiedade, medo, raiva, culpa, ciúme, orgulho, incerteza, né? Então, sentimentos, tá? Tem a ver com o plexo solar. Então, quando a gente está trabalhando essas questões de sentimentos, a gente vai atuar nesse chakra, tá? Esse chakra também tem a ver com poder pessoal. A gente traz o nosso poder pessoal no chakra do plexo solar. Determinação, né? Merecimento, tá ligado com o plexo solar. E quando a gente vai trabalhar também depressão, tá? A gente vai atuar nesse chakra, tá? No plexo solar. Tem a ver com autopunição também, né? Por conta de sentimentos de culpa, e todo o sistema digestivo também. Então, se a pessoa traz questões ali no trato digestivo, a gente atua nesse chakra, tá? O básico fica no períneo, Suzy. É isso mesmo, tá? Bom, então esse é o plexo solar. Tanto o plexo solar quanto o umbilical, tá? Esses dois chakras, eles estão ligados com a vontade do ser humano, tá? Então,
Quando a gente precisa trabalhar a vontade, nós vamos trabalhar os dois chakras. Por quê? Porque a determinação e o poder pessoal vem do plexo solar. E o movimento de colocar as coisas em movimento vem do umbilical, né? Então, quando a gente está trabalhando a vontade da pessoa, a gente atua nos dois, tá? Legal? Bom, e aí a gente vai para o cardíaco, né? E aí, até o plexo solar, a gente tem uma ligação mais com a estrutura física do ser humano, né? Com o mundo físico. E aí no coração é meio que um meio do caminho ali que conecta meio que o mundo físico, né? E o mundo mais sutil, que são os chakras superiores ali. E aí o cardíaco, que costuma ser da cor verde, tá? O verbo é eu amo, tá? Então o amor se manifesta através do chakra cardíaco, tá? Então os sentimentos surgem no plexo solar, mas o amor, tá? Surge no cardíaco. Então, em termos de órgãos, está ligado com o coração e pulmão. Então, se a pessoa precisa trabalhar nesses órgãos, a gente atua nesse chakra. A glândula timo, tá? Que é a glândula que é responsável pelo nosso sistema imunológico, a produção dos linfócitos, né? Os glóbulos brancos, enfim, toda essa parte, né? Para fortalecer o nosso sistema imunológico tem a ver com a glândula timo. Então, sistema imunológico a gente trabalha aqui no cardíaco, tá? Tem a ver também com respiração, asma, tá? A gente atua nesse chakra. E esse é o chakra que a gente vai atuar para compreensão. Nós sentimos no plexo solar e compreendemos no coração, tá? Então, o coração é o chakra, né? O coração não, o cardíaco, né? O coração é um órgão, né? O chakra cardíaco, né? Então, que é o chakra dessa região, ele é o chakra responsável ali pela compreensão, né? Tá ligado com a compreensão, com o amor incondicional, com a cura, com o perdão e com o acolhimento, tá? Então, olha quanta coisa a gente pode trabalhar aí nesse chakra, tá? E aí, então, o cardíaco é como se fosse um intermédio aí entre, né, o plano físico e o plano mais sutil. E é interessante, né, que quando a gente aplica Reiki, a energia Reiki, ela entra aqui pelo chakra coronário, né, que eu já vou falar dele também. Só que ela passa aqui pelo nosso cardíaco, né, então, aqui é o chakra do amor incondicional, né, da cura, e aí ela sai pelas mãos do reikiano para atuar naquela pessoa que está recebendo, né? Então, olha que simbólico, né? Então, enfim, tem todo um porquê aí de cada chakra, né? Enfim, é muito interessante isso. Bom, e aí a gente passa para o laríngeo, né? Então, aqui na região da nossa garganta é o nosso chakra laríngeo, que o verbo é eu falo, tá? Então, o chakra laríngeo, ele é responsável pela nossa expressão, né? A gente se expressa pelo laríngeo, a gente cria, né, pelo laríngeo. Então, a criatividade tem a ver com esse chakra. Quando esse chakra está bloqueado, isso interfere na manifestação da nossa criatividade, né? Então, quanto mais desbloqueado esse chakra, mais a gente consegue ser criativo, né? E a criação tem muita ligação com o divino. Então, a gente criar, né, e poder manifestar, a manifestação vai necessitar, às vezes, da função dos outros chakras, mas o criar vem aqui do laríngeo, né? Então, a gente se expressar, né, trazer a nossa autenticidade, ser quem a gente é, né, se colocar no mundo, tem a ver com o chakra laríngeo. Então, uma pessoa que é tímida vai precisar trabalhar esse chakra aqui, né? Porque o tímido, ele fica tolhido ali na sua autoexpressão, não é? Então, a gente vai precisar trabalhar aqui o laríngeo. Quando a pessoa não consegue falar, né, o que ela pensa, o que ela sente,
quando engole sapos, né? Então tem a ver com laríngeo. Fica muito com a garganta irritada. Bruxismo também tem a ver com esse chakra. Pessoas que falam muito também. E tá ligado com a nossa tireoide e com o nosso metabolismo, tá? Então também, se é uma pessoa que de repente pode ter até questões de obesidade, que tá ligada com alguma questão endócrina da tireoide e que influencia no metabolismo, a gente vai atuar, né, nesse chakra aqui, no laríngeo, tá? E aí o laríngeo é da cor azul, tá? Bom, e aí a gente passa agora para o frontal, né? Que é esse chakra aqui entre as nossas sobrancelhas, né? Que a gente costuma falar que é o terceiro olho, a terceira visão, tá? E não é por acaso, porque o verbo desse chakra é eu vejo, tá? Então tem a ver com a nossa visão extrafísica, né? Não é a visão dos olhos físicos, mas é a visão extrafísica. Então, também tem a ver com a visão física, porque está tudo conectado, né? Então, quando a gente está trabalhando olhos, né? Então, a pessoa que tem alguma questão nos olhos, ouvidos, né? Toda essa região aqui, resfriado, que pega aqui, né? A região do nariz também, nós vamos trabalhar o chakra frontal. Dor de cabeça, chakra frontal, tá? Visão distorcida das coisas. Então, quando a pessoa ela tem uma visão distorcida dos fatos, das coisas, ela tá com esse chakra bloqueado, precisa desbloquear o frontal, tá? Tem a ver com a nossa imaginação, né? Então a gente imagina, né? Então tá ligado, a imaginação tá ligada com esse chakra. Falta de sono também tem a ver com frontal, então, né? Quando a pessoa tem insônia, dificuldade de sono, a gente vai trabalhar nesse chakra. Pensamentos obsessivos, tá? Então, também tem a ver. Pesadelos, confusão mental, tudo isso a gente vai trabalhar nesse chakra. E esse é o chakra responsável pela nossa intuição, tá? Nós intuímos pelo frontal. Então, quanto mais a gente está harmonizado, né, com esse chakra equilibrado, desenvolvido, mais a nossa intuição também aflora, tá? E aí, enfim, esse tem a ver, né, com então, a visão, a intuição, tá? Bom, e aí nós vamos então agora para o sétimo chakra, que é o chakra coronário, né? Que é esse chakra aqui, né, no topo da nossa cabeça, que está ligado com o divino, né? Tá ligado com a conexão com Deus, com o divino, com a divindade, tá? Com o cosmos, com o todo. Legal? Então, ele tem a ver com o verbo do chakra coronário eu sei, tá? Então, ele tá ligado com a consciência, com o conhecimento pleno, com a felicidade plena, com a divindade, com a transcendência. Então, a gente transcende, né, o físico aqui, né, e tudo mais pelo chakra coronário, tá? Então, tá ligado aí com a nossa ligação com o divino, com o todo, com a felicidade. Legal, tá? Então, assim, esses chakras, eles são como se fossem os coordenadores gerais aí, né? Mas a gente tem milhares e através desses chakras, né, também os outros chakras, eles, né, vão trabalhando, é como se eles fossem os grandes gerenciadores aí do sistema, né? Mas os outros também têm as suas funções, tá? Importantes, né? Eles não são os únicos que existem, mas eles são os grandes administradores aí, que estão ligados com, né, os órgãos, glândulas e tudo mais, tá? O frontal é índigo, né? Então é aquele, tipo um lilás assim, tá? De cor índigo. E o coronário, enfim, algumas pessoas dizem que é o branco, né? Que é a junção de todas as cores que dá aquele cor branca, tá? Legal?
O azul índigo, é. Legal, gente. Então, quando a gente atua, né, com o nosso cliente, a gente está trabalhando os chakras, né? As terapias holísticas, elas atuam diretamente nos chakras. E se tudo estiver em harmonia, eles vão funcionar perfeitamente, né? Eles vão captar a energia, né, o prana, a energia vital, eles vão distribuir adequadamente para o nosso sistema, vai manter a harmonia do nosso físico, do nosso mental, do nosso emocional. E aí, se a gente começar a ter pensamentos confusos, preocupantes, medo, né, e pensamentos que colocam a nossa energia lá para baixo, a gente vai obstruindo esses canais, né? E eles vão tendo dificuldade de enviar energia para o nosso sistema. Ou se a gente vai, né, sentindo, entrando em contato com essas vibrações, então pensamento, sentimento, tudo está conectado. Então a gente precisa trabalhar também para manter, sustentar o nosso equilíbrio, né, a longo prazo, certo? Porque é isso que vai fazer a gente manifestar a nossa saúde. E a gente percebendo que a gente está com a nossa vibração, né, que está caindo a nossa vibração, a gente já ter uma ação rápida ali para a gente fazer, né, para a gente conseguir elevar a nossa frequência, se harmonizar de uma forma rápida, né? Então é através da autopercepção que a gente vai fazendo isso, né? Que a gente vai percebendo, opa, aqui minha energia está caindo, e não esperar lá aparecer um sintoma no nosso corpo para nos falar que isso está acontecendo, né? Então, à medida que a gente vai se trabalhando, se conhecendo e se percebendo, a gente vai conseguindo parar, né, a desarmonia antes dela chegar no corpo físico, né? E quando chega no corpo físico, também tá tudo bem, né? Eu agradeço ali aquilo que está sendo manifestado, porque tá me trazendo uma mensagem, e aí eu preciso ouvir essa mensagem para conseguir lidar, resolver, né? E sair dessa confusão, né? Tá? A Jo Caetano está perguntando se eu dou curso de Reiki Florais de Bach. Sim, eu dou cursos de Reiki de Florais de Bach. O de Reiki só presencial, né? Que o Reiki é presencial. E o de Florais online e presencial também, tá? A criatividade não está também no umbilical, criação? Não, a criatividade, Marilza, ela tá no laríngeo, tá? Mas a gente manifesta, né, através do umbilical. Então, a gente coloca em movimento. Então, se eu tenho criação, né, a minha criação é boa, né, o laríngeo está funcionando, mas o meu chakra umbilical está bloqueado, por exemplo, eu fico aquela pessoa que tem várias ideias e não faz nada, entendeu? Né? E aí a coisa não funciona. Então, os dois têm que estar desbloqueados, mas eu manifesto pelo umbilical, mas eu crio com o chakra laríngeo, né? Agora, se ele está bloqueado, eu não consigo criar, né? Aí eu não sou criativa, não tenho ideias, né? E tô lá parada, né? Qual floral para libertar? Bom, floral Manfredini. Os florais, né? Nós temos 38 florais. Eu vou trazer bastante conteúdo aqui para vocês sobre isso aqui no intensivão também, tá? Mas não existe um floral para tal coisa, né? A gente vai entender da pessoa, tá? Para saber qual é o floral que ela está precisando, tá? A gente não trata sintoma com floral, a gente equilibra a pessoa. Então, um curso de Florais de Bach é um curso para você conhecer o indivíduo, né? Olhar para o indivíduo e não para o seu sintoma, tá? Sobre o curso, eu vou contar um pouco mais para vocês sobre o curso em breve, tá? Então aguarda que eu trago informações para vocês sobre o curso, tá? Quem tiver interesse.
sobre cristal para cada chakra, eu não vou saber te falar que eu não sou especialista em cristal, tá? Mas quem trabalha com cristal também pode utilizar, né, as pedras, os cristais específicos de cada chakra, né? Então também tem isso é bem interessante. Aí você pode utilizar dentro do seu tratamento também, né? É bem legal, tá? Aprendi que a criatividade no chakra sexual, a criatividade ela tá ligada com o laríngeo, né? É que a manifestação vem pelo sexual, né? Pelo umbilical, tá? Legal. Muito bom. Quem tiver interesse no curso, eu vou falar em breve para vocês. E vou contar um pouquinho, né? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o equilíbrio da alma, tá? Eu vou trazer para vocês como é que é a atuação, o equilíbrio da alma através dos florais de Bach, né? Então, como é que a gente equilibra a nossa alma? Afinal, o que é alma? Nós falamos aqui sobre corpo físico, nós falamos sobre emoções, sobre pensamentos, né, plano mental, mas cadê a nossa alma? Tem gente que tem alma aí, ou tem desalmados aí, como é que vocês estão? Então amanhã a gente vai falar sobre a nossa alma, tá? E então teremos mais uma aula power aqui. Deixa eu ver o nome do livro que eu mostrei aqui. Eu vou mostrar de novo, tá? Se alguém tiver interesse para anotar aqui. É um livro de chakras. Gente, tem muito material de chakras. E assim, tem muitas informações confusas também, né? Se a gente for pesquisar como... agora eu não sei quem de vocês falou que aprendeu de um jeito, acho que foi a Camila, né? Que aprendeu de um jeito. Então, assim, às vezes a gente tem informações... Não é que uma é errada, a outra esteja certa, uma errada, mas às vezes elas são complementares. E como muitas informações elas vieram de outras línguas, né, línguas muito antigas, às vezes até pela tradução fica um pouco confuso de passar isso, tá? Então, se você aprendeu diferente, não considere não que está errado, tá? Às vezes é só uma forma de entendimento que foi passada e que às vezes até pela forma como é traduzido, a gente pode ter alguma confusão nisso, tá? Mas o livro que eu mostrei é esse aqui. O nome do autor é Harish Johari, tá? E existem muitos livros de chakras. Um outro livro que tem bastante informação que eu confio, assim, que é muito legal, é o Mãos de Luz, tá? O Mãos de Luz é um livro de estudo bem profundo, assim, principalmente para as pessoas que trabalham com técnicas energéticas do tipo Reiki, tá? E ele é bem interessante também, traz bastante informação de chakras, né? Que pode complementar aí os estudos também, tá bom? Quem tiver lá no WhatsApp, eu mando para vocês o nome dos livros, beleza? Então, gente, obrigada pela presença de vocês. Ó, resumo, quem quiser participar aí para ganhar a sessão, né, de mentoria comigo, tá? Quem tiver dúvidas, entra lá, a gente vai abrir os grupos agora para tirar dúvidas, tá bom? Mãos de Luz, Mariusa, Mãos de Luz, tá? E vejo vocês aí em breve, tá? Beijinhos!